As recentes manifestações que pediam por uma intervenção militar no Brasil mostram que não existe um consenso sobre a ditadura. De um lado, fortes críticas ao regime militar, expondo sua ordem autoritária que desrespeitava os direitos humanos. De outro, grupos anticomunistas que anseiam pela volta do regime instalado na madrugada do dia 31 de março de 1964. É nessa tensão entre ditadura e repressão que o documentário se encontra. Será que apenas guerrilheiros comunistas considerados subversivos sofriam com as punições aplicadas pelo Estado? Há muito tempo na história da humanidade, a punição física é aplicada, mas é na Idade Média que a tortura se torna uma prática interrogatória, sobretudo com a Inquisição. Com o uso de instrumentos feitos de madeira ou metal, o indivíduo sofria castigos físicos até confessar o que o interrogador desejava. Assim, as técnicas para aplicar punições físicas se desenvolveram ao longo do tempo, com o avanço tecnológico. Dos métodos medievais, como o empalamento e a cadeira de Judas, para a famosa guilhotina, utilizada para decapitar opositores políticos na Revolução Francesa, até chegar nos campos de concentração. Ponto de virada da humanidade, os campos de concentração consistiam basicamente em fábricas de assassinatos em massa. Desde 1900, foram implementados alguns campos no continente africano, no período imperialista. A Segunda Guerra Mundial intensificou esse fenômeno em solo europeu, com o genocídio dos judeus por parte dos nazistas. O uso da câmara de gás e valas comuns para descartar corpos escancarou uma realidade que não deveria mais ser aceita no pós-guerra, culminando na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Idealizado na Organização das Nações Unidas, esse documento possui alguns princípios, entre eles o combate à discriminação racial, o combate à discriminação das mulheres, o combate à tortura, a luta contra penas cruéis, degradantes e desumanas, além de redefinir os direitos das crianças, com um discurso de garantia à ordem e à soberania nacional, defendendo o país da ameaça comunista. Os militares ancoravam assim suas bases ideológicas do regime. Logo no primeiro ano, prisões arbitrárias se tornaram comuns, ou seja, não se passava pelo devido processo legal, com a prévia autorização por parte dos juízes. Também ocorriam torturas e execuções de DOPS, os departamentos de ordem política e social, para além do desaparecimento de corpos. Na época, os militares tentavam esconder essas práticas. Mas quando vinha a público, o discurso de que estavam protegendo o Brasil de militantes comunistas voltava à tona. Mas será que eram apenas os guerrilheiros os que sofriam a violência do Estado? Criada no dia 18 de novembro de 2011, a Comissão Nacional da Verdade expôs os crimes cometidos pela ditadura militar, juntamente com a Lei de Acesso à Informação, vigente a partir da mesma data. A sociedade brasileira obteve acesso a documentos e arquivos que anteriormente não eram públicos. Com seus depoimentos, a comissão pôde discutir de modo detalhado como o Estado brasileiro violou os direitos humanos entre 1949 e 1988, abarcando em seu intervalo a ditadura militar, a qual produziu a maior quantidade de crimes nesse sentido. Os seus depoimentos demonstram as marcas psicológicas deixadas naqueles que foram torturados e nas famílias dos vitimados. Para além disso, o relatório final aponta que as prisões arbitrárias geravam erros, confusões e torturas, sem provas de que a pessoa fazia parte de algum grupo comunista. E essas torturas e violências chegavam inclusive em menores de idade, como demonstram alguns documentos. A intenção dos militares em combaterem as pessoas consideradas subversivas ao governo certamente produzia efeitos colaterais. Essa busca por subversivos, a qual não tinha nenhuma base de julgamento criminal ordenado, fazia com que indivíduos fossem torturados por engano, ou seja, eram carregados de marcas físicas e psicológicas pelo resto de suas vidas por causa de uma falsa acusação. Isso é demonstrado com o testemunho da jornalista Elizabeth Franco Forte, a qual relata o caso de sua irmã. Que já estava por estar morta, mas não conseguiam achar. Depois de uma semana, eles trouxeram ela, uma menina frágil, desmilinguindo,
Trouxeram na porta da casa do meu pai e falaram para o meu pai: desculpe, foi engano. Um caso emblemático de violência a menores de idade é o de Pedro Penteado do Prado. Assim que os militares tomaram poder em 64, seu pai, que era delegado em Santa Cecília, município de Santa Catarina, foi exonerado do cargo, mudando-se para Curitibanos, cidade do mesmo estado. Assim, começou a trabalhar como sapateiro. Para complementar a renda familiar, Pedro Penteado do Prado começou a trabalhar como garçom em um bar no centro da cidade, com 15 anos. Nesse estabelecimento se reuniam 11 pessoas, as quais discutiam ideias contra o recém-instalado regime militar. Era uma célula do Grupo dos 11, que eram apoiadores das políticas de base de João Goulart. Certo dia, após fechar o bar, um carro parou em frente ao local com 4 homens encapuzados, atirando-o para dentro do veículo. Acordou em um quartel, sofrendo violência física para entregar informações sobre o grupo. Ameaçando-o, os militares o liberaram somente quando conseguiram desmantelar o grupo, ou seja, quando Pedro do Prado perdeu utilidade. Esses fatores demonstram que o passado traumático brasileiro ainda possui feridas abertas. As contradições visíveis no discurso do governo militar e suas ações ainda não estão difundidas no imaginário da sociedade brasileira, assim como os ideais propagados pelos direitos humanos. Por isso, recuperar as memórias revividas pela Comissão Nacional da Verdade é fundamental para não se retroceder no tempo. Esse é um dos caminhos para que os pedidos por intervenção militar diminuam e sejam mais questionados na sociedade brasileira.